Gratidão. Como essa egrégora percebe ou entende a questão das profecias, né? Previsões, todo tipo de informação que circula com algo que, apocalipse, né? Algo que vai acontecer, como que já foi definido, já foi previsto. Isso muitas pessoas falam, isso já foi previsto, né? Há tantos anos falaram disso. Há tantos anos disseram sobre essa tal transição planetária. Então, como essa egrégora, como que esse comando percebe essa questão de previsão, de profecia? A primeira informação é que nada é definitivo. Então, para um comando superior, ou seja, uma lei superior, uma ordem superior, não existe nada definitivo. Existem possibilidades, existem milhares de opções, né? Milhares de linhas de tempo acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual delas é a mais favorável para a nova Terra? Então, o que uma profecia, o que uma previsão traz? Se ela traz uma informação de uma determinada perspectiva, a gente precisa compreender de onde veio, né, aquela previsão, de onde veio aquela profecia, em que tempo aquilo foi emitido, transmitido, emanado, qual a intenção por trás daquilo, né? O que significa uma previsão de que tudo, o mundo acaba, o mundo vai acabar, né? Quantas pessoas se acabaram acreditando que o mundo ia acabar, o mundo está aí se renovando e as pessoas já não estão mais. Então, o que é essa energia do ponto de vista de uma lei superior? Nada é definitivo, porque nós, a consciência que nos move, muda. A percepção muda. A capacidade que nós temos de percebermos e mudarmos o foco de uma energia, mudarmos a atenção, muda. Então, se eu mudei a atenção, se eu deixei de focalizar em previsões pré-determinadas, ou seja, que vai acontecer naquela data tal, quando o inverno chegar, então a pessoa fica esperando o inverno chegar, né? E aí não acontece nada daquilo que foi previsto. No inverno vai acontecer isso, no verão vai acontecer aquilo. Por quê? Porque é uma informação descolada do ser, ou seja, a alma tem uma informação, tem a sua própria previsão, está dentro de uma linha evolutiva, sabe quando ela vai fazer determinada atividade, que a energia planetária pode trazer uma informação, uma sincronicidade e nós percebermos, é agora eu preciso me mover. Então, agora eu preciso fazer uma movimentação física. Agora eu preciso ter uma ação, né? Foi um movimento que aconteceu, falo por uma experiência própria, onde o 99 apareceu mais de 50 vezes. Eu falei, meu pai do céu, né? Era uma ação imediata, ou seja, não podia, meu ser não podia esperar mais nada, tinha que se mover. Então, a previsão, ela de fora, entre aspas, de fora para dentro, ela é ilusória. Ou seja, começa a circular nas mídias previsões, informações, noticiários de que vai acontecer algo. Mas a minha alma, o meu ser, não sabe nada sobre o que vai acontecer. Porque o meu ser está feliz fazendo sua caminhada lá, o seu processo interno, na sua linha de tempo que não corresponde àquela previsão, aquela chamada previsão. Então, o que aquela energia está trazendo? Está alinhada com aquilo que estou vivendo? Não. Então, porque estou observando o que não tem a ver? Então, essa é a mente. Por isso que nós temos que ter o domínio da mente. O domínio da nossa mente passa justamente por esse ponto do despertar da consciência. Porque quando a consciência é o observador, a consciência está no comando, nenhuma energia contrária àquela que está sendo vivida interna vai definir o destino
tá, entre aspas, do ser que está naquela linha de tempo, que está prestando aquele serviço, que veio para fazer aquilo e está no caminho de retorno, entrou no caminho de retorno, retornando à sua própria frequência. Então o ser tem que estar muito atento para não deixar a sua mente vagar, né, por essas coisas que passam, prevendo, olha, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo, porque tem os alienígenas, porque tem não sei o que, e começa a circular todas essas coisas que não tem nada a ver com a realidade, para obstruir os canais que estão retornando para a sua casa, retornando. Então, essa informação de previsão, muitas evidentemente, precisamos entender de onde saiu, né, a fonte, e a finalidade, a intenção, né, como Jesus, né, Jesus foi um grande emissário, né, então ele trouxe muitas informações preparando a humanidade para uma transição planetária. Então, todos receberam essas sementes, esses conhecimentos, esses ensinamentos, mas cada um foi interpretando do seu jeito. Por quê? Porque muitas previsões ou muitas interpretações foram deturpando a finalidade do trabalho desse mestre, né? Então, isso gerou toda uma confusão e a interpretação, a intenção original não pôde ser destruída. Esse é o ponto. Então, quando uma previsão, né, porque não vamos chamar de previsão nem de profecia, um ensinamento de Cristo Jesus, né? Porque seria nós rebaixarmos algo que está muito, mas muito além da nossa capacidade aqui de rotular, né? Então, com reverência profunda e respeito, né, jamais podemos explicar um ensinamento desse com a nossa mente humana, né? Mas esse movimento energético, ou essa intenção emanada por um mestre como esse, não pode ser desfeita. Por isso está sendo cumprida. Então, a intenção de algo, quando é genuíno, provém da fonte, provém de Deus, provém do divino, não pode ser deturpado. Então, o que é a egrégora, a nossa egrégora, traz, em termos das leis cósmicas, é toda uma estrutura, né? Estrutura entre aspas, né? Não é uma rigidez, mas é uma estrutura que traz as informações não no sentido de imposição nem de previsão. Olha, na data tal vão aterrissar 10 naves, não é isso. O que ela traz é uma informação, uma energia que revela. Então nós começamos a ver os pontos de luz, né? Todos nós. Né? Contato, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou seja, foi revelando para o ser mais daquilo que ele é, e ele vai adentrando nessas informações, nessas energias e experimentando por ele mesmo e tirando as suas próprias conclusões. Então não tem alguém que diz, olha, essa previsão é porque vai ser assim. Mesmo em relação à movimentação gigantesca, né, nesse momento, a questão do contato aberto. Mas qual é o nosso papel aqui, né? Então, o papel da egrégora, o papel das informações é de preparação, sempre estarmos preparados. Preparados não para algo ruim, né? Porque preparação parece, meu Deus, vai vir algo terrível. Ao contrário, é preparados no sentido de estarmos sempre atualizados com a nossa alma, com o nosso plano interno e com as informações que chegam. Então está chegando uma informação porque eu estou percebendo dentro de mim, aquilo está vindo uma informação que está refletindo, está unindo e está me fazendo compreender mais daquilo. Então eu estou tendo mais clareza. Quando eu tenho clareza, eu não preciso de uma previsão externa que passou na multimídia lá dizendo, olha, agora vai acontecer isso. Não existe isso. Isso é o movimento contrário para confundir as pessoas, para gerar uma energia de oscilação.
E o que nós precisamos para mantermos ou trazermos a nova realidade, manifestarmos uma linha de tempo? Precisamos de constância. Precisamos nos manter naquele estado de consciência. Então não precisamos de uma quebra no meio daquele processo. Não precisamos observar uma previsão que foi feita lá em 1800, alguma coisa, fizeram isso aqui, tá ok. Perceba através da alma, através da consciência, o que vibra, né? O que está vibrando naquilo. E não entre naquela porta, porque percebeu justamente que não tem nada a ver com o que a alma está solicitando. Então aí a consciência, né, a alma, a consciência, ela vai se tornando coesa, seguindo o plano, seguindo a frequência, seguindo as instruções que estão vindo, que são coerentes. Então sentir coerência com isso tem a ver. Sentir com... Por quê? Porque as egrégoras vão se comunicando. Tudo vai se ampliando. E aí entramos em ressonância com a informação que a nossa alma está pedindo, entre aspas. Então, previsão pode ter, obviamente tem seu valor, quando ela é feita a partir do coração. Então, muitos instrutores que vieram, instrutores extremamente, né, evoluídos, consciências extremamente elevadas, como Maria, por exemplo, é uma grande instrutora e está sempre presente em meditações que a gente participa. Por quê? Porque é uma energia da mãe, mãe do mundo, uma energia feminina. O que ela traz para a gente o tempo todo? Paz. Paz. A instrução, a meditação, tudo para, simplesmente desacelera completamente e entra num estado de paz. Significa o quê? Significa o que ela traz com essa energia. E é isso que nós temos que compreender como previsão. A partir do momento em que vivemos isso. Essa é a previsão. A paz na Terra já é uma realidade. Não tem como mudar isso. Já é. Sob o ponto de vista da consciência superior. Porque isso já foi alcançado. Estamos nesse eco aqui, nesse eco morto de identidades, né, que a gente ainda vive, seres que estão se reconectando, de identidades que não correspondem mais, personagens que não correspondem mais à nova Terra. Então, se isso já foi lá em cima, está chegando aqui embaixo. Mas como é que a gente faz isso? Tirando da frente essas falsas previsões, falsas profecias. Por que falsas, né? Não é que a gente está criticando o que é verdadeiro e o que é falso. Mas aquilo que não ressoa com o nosso coração não está em linha com aquilo que estamos fazendo. Não temos que jogar para lá, temos que aceitar, aceitamos, não dentro de nós, no nosso campo, mas aceitamos que aquilo pertence a uma outra escola, a uma outra previsão, a uma outra consciência, a outra coisa. Mas não trazemos para dentro do nosso campo. Então, essas energias, essas consciências como a Maria, não tem questionamento. Não tem nada para falar mais. Encerra essa transmissão. Acabou. Não tem previsão de nada. Já está lá. Tudo está lá. E o que todos nós precisamos como base, né? Sustentação para o nosso crescimento? De paz. Então a egrégora, né? Essa egrégora e o nosso ensinamento, que tem duas energias principais sempre presentes, que uma é da paz inalterável e a outra é do amor incondicional. Então elas se unem a essa instrução dessa grande instrutora, né, essa consciência mãe gigantesca, que traz isso, que traz para dentro de nós a vivência desse estado. Então, se você está vivendo um estado de paz, está tranquilo, o que o mundo vai refletir? Aí você vai pegar e buscar com a sua mente física uma previsão. Não. A sua mente física já se acalmou, já aceitou o processo, já se rendeu, o seu eu superior está te guiando, sua alma está te guiando
siga a guiança correta, porque todos esses mentores vão poder te auxiliar, porque você está no estado e na frequência que eles podem te alcançar. Você entra numa meditação, está conectado a uma energia de Maria, aonde você está mais? O que mais que você precisa? O que você não quer? O que você duvida? O que você está pedindo? Não tem mais nada. Só mergulhar nesse estado, vivê-lo e trazê-lo para a sua vida diária. Porque esse estado vai refletir fora o que a Terra precisa hoje, de gente digna. Não é gente que fica se pedindo alguma coisa, se vangloriando. Gente que vive com dignidade, que é a paz, que não atormenta ninguém, que não fica querendo atrapalhar a vida dos outros, né? Que tem essa passividade interna, que não é inércia, mas que movimenta uma energia que o planeta precisa, que precisa de mais seres vivendo esses estados. Então aí a previsão cai por terra. Você não falou o quê? Que guerra? Onde está a guerra? Como é que você desfaz uma guerra? Fazendo guerra? Não, sendo a paz. Polaridade da Mãe Maria, contrário. Então continuamos no nosso estado, nos permitindo sermos guiados pela nossa alma, porque a nossa alma não quer guerra nenhuma, a nossa alma quer paz, nossa alma quer expressar a sua vida verdadeira, viver com dignidade, co-criar as coisas, manifestar coisas diferentes, viver experiências diferentes, estar em lugares diferentes, conectar-se com pessoas também diferentes, pessoas com outra mentalidade. Aí você vai co-criando tudo isso. Todas essas redes vão sendo conectadas. Para quê? Porque o universo vai responder. Você quer isso? Olha, tem mais. Quero mais Mãe Maria. Hein? Recentemente encontrei outro. Então, vi um monte de Mãe Maria. Então você fala, meu Deus, que maravilha. Então essa é a consciência que nos move. Isso é o que nos move na matéria física. Porque a ação física nossa não pode ser baseada numa previsão externa de alguém do multimídia que passou lá e falou, olha, você não viu o que vai dar, o que vai acontecer? E aí a pessoa entra com a mente em informações de baixa densidade. Então nunca abrir, né, como Jesus disse, abrir a porta, fecha a porta, fecha essa mente e se mantenha na consciência que já experimentou, mesmo que por algumas frações de segundo, uma energia desse tipo. Porque todos nós já experimentamos, né? Mesmo que por pouco tempo, porque a gente quase que se desmantelou, né? Porque muitas energias dessas são muito altas, né? E o amor incondicional é uma energia que realmente move tudo dentro de nós, mas a gente vai aprendendo a viver isso de uma maneira saudável, né? De maneira que a gente tenha um equilíbrio natural, e então a gente vai entrando nesse estado. Então não existe a previsão que vá mudar esse estado. Esse estado sendo vivido é que vai mudar a circunstância. Então ele muda a previsão. E aí a pessoa fala, mas não era naquele período tal? Não aconteceu nada. Não, simplesmente. Nossa, mudou tudo. O que aconteceu? Mudou a era. Estamos numa mudança de era. E muitas pessoas nem perceberam. Por quê? Porque a energia é invisível. Então ela está atuando na consciência, ela está atuando no invisível. Ela vai entrando em tudo. E vai mudando o estado de consciência. Então aquele ser mais raivoso recebeu uma gota da Mãe Maria. Diminuiu um pouco aquele estado selvagem. E assim tudo vai mudando. Então, previsão pode acontecer, evidentemente, né? Porque muitos instrutores deixaram essas informações no campo, porque eles receberam da ordem superior a informação de transmitir aquilo, porque a humanidade quer receber de alguma maneira, a informação tinha que estar disponível. Então eles transmitiram naquele momento
a energia que eles traduziram naquele momento, do campo. Então, um instrutor, um grande instrutor, está num nível de consciência mais elevado, pertence a um comando, e ele recebeu a informação da transição planetária. Aí ele pega a informação, põe debaixo do braço e guarda para ele. Não, ele recebeu aquilo porque em algum momento ele vai transmitir aquilo. E aí a autorização é superior, não é do personagem. Porque aquele ser não é um personagem, é um instrutor do mundo. Então o movimento que ele faz é que vai baixar, né, uma tal previsão. E fica ali, vai ficar no campo disponível. Aí chega outra pessoa, né, desperta e capta aquela previsão daquele instrutor naquele momento que ele fez. E aí a leitura do nosso comando, vamos, né, imaginar, leu aquela previsão naquele momento e falou, nossa, tem todo sentido, se une a nós, todo sentido, porque é exatamente o que está acontecendo agora. Então a leitura do campo que eu estou fazendo nesse momento se coliga com a previsão daquele instrutor. Exato, perfeito. Por quê? Porque nós fazemos parte. Por isso que nós precisamos entender que estamos todos coligados. Então eu identifiquei que é um instrutor que faz parte da minha vida, né? Então essa coligação ela vai acontecendo por percepção nossa de estarmos nos estados de consciência que nos correspondem da nossa alma, da nossa frequência, do nosso plano interno. Então aí aquilo faz sentido para nós, mas não quer dizer que outro comando faça sentido, porque são N comandos, comandando, né, coisas diferentes, situações diferentes, mas que se coligam. Então nesse nós temos que ficar atentos àquilo, por quê? Porque aquilo é algo que chegou, faz sentido. Nós não estamos vivendo isso agora. Falamos de transição planetária, não sabíamos o que era e começamos a viver. Por quê? Porque a informação, a energia, passou a ser uma informação, passou a ser um conhecimento que tocou a nossa experiência interna, bateu na porta lá e a gente acordou. Então aí sim isso está sendo bem utilizado. Mas não é porque isso está trazendo uma coisa negativa. Ao contrário, está trazendo uma mudança que ele já havia visto lá atrás, em muitos anos anteriores. Por quê? Porque ele viu a Terra a partir do nível superior. Naquele instante ele fez uma leitura e disseminou no campo através da informação, do meio, da linguagem que lhe foi solicitado. Então isso sim reúne, traz para nós, quando a revelação vai acontecendo, né? A revelação vai revelando o filme, vai abrindo e a gente vai percebendo, aí sim essa energia que é de expansão de consciência, ela não vai trazer para a gente uma coisa horrível, ela vai revelar o ponto em que estamos. Então, obviamente, que se nós estamos vivendo contra nós mesmos, vai revelar isso. Mas se nós estamos vivendo em função do nosso processo evolutivo, de melhorarmos a nós mesmos, vai revelar isso também. E aí as coligações e conexões vão acontecendo. Então não tem um ponto fixo, não tem algo que diga na data X é assim, é uma previsão. Pode acontecer, mas é uma previsão que muda em função da nossa consciência, da nossa percepção. Então, se a gente focaliza na previsão, a gente traz ela para cá. Olha que coisa. Por que nós estamos colocando na nossa linha do tempo uma coisa que não tem nada a ver com a gente? Não. A gente tem que se manter naquilo que está correndo, que nós estamos fazendo, que está trazendo a informação, a energia e nos movermos através disso. E acabou. Então o restante está em outra linha do tempo. Aí o ser entende, nossa, aquilo é outra linha do tempo. Não está na sua. Não tá na sua aprender determinada tarefa, por exemplo. Né? Não está na nossa linha do tempo. Então, eu vou pôr aqui, não, eu tenho que aprender agora uma atividade de tal coisa. Não está na minha linha do tempo. Não vou fazer esse curso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, esse outro tem a ver, então esse eu vou fazer. Esse livro não tem nada a ver. Então,
Não tem nada a ver. Não trago para dentro do campo, porque senão eu bagunço a informação. E aí, bagunço a informação, o que acontece? Se nós estamos traduzindo, transmitindo como um canal, eu não posso bagunçar a informação, porque essa informação, ela está disponível, ela está sendo trabalhada em outros níveis de consciência. Então, tudo que eu faço nesse nível de consciência afeta os outros. Então, se eu resolvo falar, não, agora eu vou ficar de braços cruzados, né? Que não existe quando entra assim num processo desse, porque não existe braço cruzado, existe descanso. Né? Descanso não é braço cruzado, descanso é um estado de repouso do campo. Braço cruzado é alienação, né? Então, quando a gente faz esse movimento, todos os outros níveis de consciência são afetados. Então, todos os nossos irmãos, tudo que está sendo trabalhado nos outros níveis, tem que estar em linha, sempre em alinhamento. Então, a informação chega, é clara, e aí você se comunica com outro comando, outra informação, com outro instrutor, ou um instrutor que está falando alguma coisa, e tudo isso vai reverberando, fazendo sentido, se encaixando. Então, previsão, tem que tomar cuidado com aquilo que inventam nesse mundo, né? Porque todos adoram inventar alguma previsão, alguma coisa vai acontecer, mas tudo o que diz na data X, exatamente assim, assado, não é uma previsão, né? São falsas informações que só confundem o campo. Então, manter o campo organizado dentro sempre da nossa verdade interna, daquilo que nos move internamente. Gratidão.